Olá, é com grande prazer que nós estamos retornando aqui o nosso programa Sala de Imprensa. E como sempre, temos aqui grandes personalidades, autoridades, para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre as questões, não é, punjantes da economia, da política, do jornalismo de São Paulo, do Brasil e do mundo. E nós estamos aqui com o nosso vice-presidente, que é também um grande jornalista, é bacharel em ciências jurídicas, é sociólogo, é uma pessoa que tem vários títulos internacionais, inúmeros livros, mais de 40 títulos de livros, inclusive com livros premiados, não é? No Brasil e no mundo. É o nosso querido amigo César Romão. César, prazer estar aqui com você, meu irmão. Prazer é meu, Sérgio Redó. Obrigado. Parabéns pela sua audiência. É impressionante, a gente faz o programa aqui, depois naquela semana recebe uma avalanche de e-mails nas mídias sociais. Que bom. Isso mostra a sua audiência, a sua competência, o seu talento. É sempre a qualidade dos meus entrevistados. César, na verdade, eu acompanhei, o César tem uma passagem muito legal, que eu vou voltar aqui alguns anos atrás, eu não vou falar tantos anos. 25. Olha lá, 25 anos. Eu conheci o César assim. Nós estávamos no Maxud Plaza. Isso. Fomos receber, não é, uma homenagem, onde na época, inclusive, estava lá a senadora a Marta Suplicy, tinham várias pessoas importantes. Os menos importantes lá era eu e o mais importante era o César. E aí eu conheci o César porque nós sentamos juntos. Eu ao lado dele, na mesa que presidiu os trabalhos, né? Eu me lembro que na época eu era o presidente da comissão da Lei de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil. E, na verdade, uma coisa interessantíssima. Eu perguntei para o César, o que você faz? Ele falou, eu sou empresário, eu tenho uma empresa em Barueri e tal, aliás, uma grande empresa, e ele tinha sido capa, eu me lembro, da Veja, inclusive com um livro, não é? Livro não era livro, era um conceito que você havia, não é? Feito, montado e tal na época, sobre um episódio que aconteceu na vida dele. O César sofreu um acidente e tal, e isso fez com que ele repensasse todos os valores da vida e tudo mais. E aí eu perguntei para ele assim, mas eu soube também que você é um grande escritor e tal. Ele falou, você que está dizendo que eu sou grande escritor. Eu tenho realmente um livro e tal. Eu sou o único escritor que tenho 2.000 livros na minha prateleira e nunca vendi nenhum. Isso foi muito legal. E me marcou. Eu falei, bruta cara corajoso, fala que é escritor. E outra, o meu primeiro livro, tiragem 2.000 exemplares, e os 2.000 estão lá na minha prateleira, mas depois, enfim, Deus, né, deu a ele a oportunidade, inclusive, né, de fazer um dos livros de maior, né, circulação em todo o mundo, mais de 40 países. 51 né, hoje. 51 países, né? Que é A Semente de Deus. Og Mandino. Og Mandino, para vocês terem uma ideia, vendeu só, quanto? 500 milhões? Ele é o escritor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia. Então imagine, Bíblia, 1 bilhão de Bíblia. Ele deve ter, é por aí, né? Uns 300 milhões, 400 milhões de livros ele vendeu. São números astronômicos. Astronômicos. E o Og Mandino fez uma recomendação no livro do César, em função de que hoje o César também é um dos autores mais lidos no Brasil e um dos mais preferidos no mundo. César, na verdade, em função até dessa sua ineditismo, porque você que começou com tudo isso, né? Porque você começou a treinar palestrantes, não é isso? E tem, inclusive, vários nomes importantes, né? Se você puder citar, inclusive, porque eu sei que tem uns que falam que não querem, né, serem citados por questões até éticas e é um profissional de muita visibilidade no mercado, televisivo e tal, então, né, para não falar, não, foi o César que me ensinou a falar, foi ele que me ensinou a gesticular, porque tudo isso tem, na verdade, uma ciência, né? E você, no fundo, procura aproximar essa ciência, esse trabalho com os seus alunos, não é isso? Explica um pouquinho para nós. Redó, primeiro eu quero lhe agradecer por ter lembrado uma história antiga como essa, quase 30 anos. É verdade. Um carinho imenso ter no coração de um amigo ainda essa lembrança.
Hoje, esse mesmo livro, que na época era um fracasso, hoje é um sucesso aí em 51 países. Itália, Rússia, países hispânicos, todos. Olha. Só na Itália tem 8 livros, na Rússia 9. E esse livro hoje, A Semente de Deus, é um grande sucesso, é um grande sucesso. Ele abriu a minha carreira literária em todos esses países. E há 20 anos atrás, também já quase nessa época, eu estava começando a fazer palestras. E aí as pessoas assistiam a palestra, me abordavam ao pé do palco e diziam: Romão, eu queria fazer isso. Romão, eu queria fazer isso. Você me ensina? Eu queria fazer isso. Você me ensina? Ah, foi assim que surgiu? Foi assim que surgiu. E aí eu falei: poxa, e por que não? É uma coisa interessante, porque quanto mais gente levando mensagem positiva, nutritiva para a sociedade, melhor a sociedade pode ficar. Exato. Então eu criei... E mais gente será contratada. Mais gente será contratada. É lógico. Eu criei, na época, o treinamento para a formação de palestrante. Isso aí. Só existe uma coisa que eu não faço nesse treinamento, que é oratória. Eu não ensino oratória. Aos alunos do meu treinamento, eu indico para o mestre da oratória no Brasil, o rei da oratória, professor Reinaldo Polito. Este é o único item que o aluno não aprende. Agora, ele aprende o quê quando ele decide ser palestrante, nesse treinamento? Ele aprende a fazer o roteiro, que é muito importante, Redó. A pessoa não pode subir ao palco sem um roteiro. Verdade. Ele aprende técnicas de teatro para apresentar esse roteiro. Sim. A bastidores, como é que ele faz para se promover, como é que ele faz para vender a palestra dele, como é que ele vai atuar no mercado, que mercado ele vai atuar, porque não adianta você se formar e querer atuar em todos os mercados, cada pessoa tem o seu perfil. Quanto aos nomes, eu diria a você que hoje no Brasil, por esse treinamento, já passaram grandes nomes do mundo artístico, do mundo corporativo. Agora, aluno é como essa coisa de cirurgia plástica, né? Quem fez fala que não fez. A não ser que a pessoa diga. Então, eu tenho muitos alunos que vão para a mídia e comentam sobre o trabalho. Tem um deles que nós assistimos o show dele, o Helder, que é o maior cover. Eu não vou falar cover, porque ele já transcendeu isso. Transcendeu. Na minha opinião, não, a qualidade dele é tão próxima do Elvis Presley. É impressionante. Que é você... Não, porque tem alguns, não é? Vamos assim dizer, covers, não é? Que você fecha o olho e a pessoa tem a voz idêntica. Não é? Agora, o Helder não, você não precisa fechar o olho, porque ele é o próprio Elvis. Né? O Helder conseguiu montar um tributo maravilhoso ao Elvis, foi meu aluno, ele fez uma declaração na revista Veja, São Paulo, a qual eu agradeço. Então, quanto a falar os nomes ao redor, eu prefiro que os alunos falem. Eles mesmos. Eles mesmos. E até você tem razão, tem alguns que às vezes fazem, falam, Romão, não, tal, vamos manter isso aqui em sigilo, então eu respeito muito isso. Esse treinamento... Hoje ele tem tido um efeito maravilhoso, ele tem mudado a vida de muita gente. Então, por exemplo, você é um executivo, você é um CEO, saiu da sua empresa. Você pode dividir essa experiência. Você pode levar essa sua experiência corporativa a outras empresas, a outras pessoas. Você pode ser um apresentador de televisão e de repente querer compartilhar esse seu conhecimento de televisão com o público. Hoje o mundo jornalístico está requerendo muitos palestrantes, principalmente nas faculdades de jornalismo. Então eu tenho muitos alunos que são jornalistas e que estão fazendo hoje palestras aí só nas faculdades de jornalismo. É um mundo novo, mas tem um ponto importante em redor. Você não pode simplesmente querer ser palestrante. Ah, tem isso, é? Não adianta. Você tem que ter qualidades naturais para ser palestrante. Primeira qualidade natural, humildade. Pessoas que não têm humildade não passam pela porta do treinamento. Inclusive, eu tenho um cabide na porta do treinamento e nesse cabide tem uma plaquinha escrita assim: pendure seu ego aqui e retire na saída. Porque você, como dizem os chineses, você não pode encher sua xícara se ela já está cheia. Então eu não posso ajudar pessoas que já se acham com a xícara cheia. Então a humildade é o primeiro ponto. Por que é o primeiro ponto nesse treinamento? Porque você vai lidar com pessoas. Sim. Você vai
enviar uma mensagem que poderá mudar a vida destas pessoas. Você vai mexer com a mente, com o coração dessas pessoas. Essas pessoas vão te procurar, elas vão escrever para você. E aí, como é que vai ser? Sim. Se você não tiver humildade, então não dá para ser palestrante. Ou até dá, mas é uma carreira, na minha opinião. As pessoas que sobem ao palco e não têm humildade, elas têm um tempo de carreira. Segundo ponto, você precisa ter uma experiência de vida ou conhecimento adquirido. Você precisa ter uma experiência que você possa compartilhar, como no caso eu tenho muitos alunos que são atletas, são campeões, medalha de ouro, medalha de prata, em diversas modalidades. Ou você tem uma experiência adquirida, você se tornou uma referência em determinado assunto e você quer falar sobre esse assunto. E o terceiro ponto é vontade de aprender e de difundir a sua mensagem, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você palestrar. De nada adianta você ficar 1 hora no palco se a mensagem não foi passada, se o público não entendeu aquilo que você gostaria de dizer. Então, esses são os pontos principais das pessoas que querem trilhar essa carreira, que é uma carreira em extrema ascensão, inclusive com este desemprego aí de mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, você ser empreendedor de si mesmo tem uma grande característica, porque a carreira de palestrante é uma carreira que você está se empreendendo. E por falar em empreendedorismo, eu tenho dito às pessoas, Redó, que para elas começarem a empreender, elas precisam ver aquilo que elas fazem de melhor e olhar e ver quem é que está dizendo que ela faz aquilo melhor. Então, eu faço um bolo bem. Se 3 pessoas disseram que seu bolo é bom, pode começar a vender bolo. Você conhece bem o nosso querido sobrinho, o Igor da 3 Uniformes? Sim, lógico. Fazia bem uniforme, começou a fazer uniforme. Hoje é um super empreendedor. A 3 Uniformes é uma das maiores empresas de uniforme do Brasil. Faz uniformes, camiseta. Por quê? Porque ele fazia bem algo e alguém disse que ele fazia bem algo aquilo. Às vezes o mundo nos dá esses sinais. É verdade. E você tem que aproveitar. Isso é muito importante. E mais do que isso, além de todos esses valores, hoje você tocou em 2 aspectos que eu acho aqui fundamentais. O primeiro, o fato de você poder desenvolver a sua capacidade profissional de forma autônoma. Se você passa a ser dono do seu nariz. Porque a partir do momento que você tem a oportunidade de ser palestrante, enfim, de dar cursos, de botar para fora aquilo que você entende ser o melhor, eu acho que é o momento em que você pode unir o útil ao agradável. Ser empreendedor de si mesmo. Ganhar dinheiro, exato. Guarda isso, ó, ser empreendedor de si mesmo. Se você escreve bem, talvez sua carreira esteja nessa área. Você pode ser um jornalista, você pode se filiar aqui à Associação Paulista de Imprensa, daqui a pouco você pode ter a sua coluna publicada nos principais jornais do Brasil. Verdade. Eu, inclusive, quero aproveitar aqui, meu querido amigo César Romão, como você foi a pessoa que me apresentou, não é, esse grande empresário que é o Alexandre Oliver Pompeu, e ele nos trouxe aqui, inclusive deu uma entrevista para nós, Cruz de Sangue, a violência não escolhe suas vítimas. Ele é autor de várias obras e essa daqui é uma das últimas, e nós tivemos a oportunidade de ter essa obra, inclusive até com uma carinhosa dedicatória dele ao querido irmão nobre jornalista e professor Sérgio Redó. Fraternal abraço, Alexandre Pompeu. Um livro que se encontra nas maiores livrarias de São Paulo, né? Ele, inclusive, identifica aqui inúmeros casos, não é? Que são relacionados a pessoas que perderam a vida, ou que ficaram mutiladas, ou que ficaram com problemas seríssimos, não é, de locomoção, e hoje estão em cadeira de roda. E ele aproveitou, olha que interessante, ele aproveitou todo esse conhecimento para fazer um trabalho, não é, onde ele criou um monitoramento, não é, chamado Guardião, Sistema Guardião de Monitoramento Urbano. E são compostos de várias câmeras e tal. E o que o César está falando aqui, por que eu fiz essa observação? Porque, na verdade, é o seguinte, ele também era um profissional liberal e hoje virou um grande consultor, continuou com o seu trabalho autônomo e dando consultoria para várias empresas.
E o que é mais legal, que eu ouvi dele, que eu nem sabia, César, olha que coisa interessante. Ele me disse que você prepara a equipe técnica dele, que é formada por coronéis da Polícia Militar, ex-delegado de polícia, coronel e várias outras pessoas que tiveram cargos relevantes, que, na verdade, oferecem esse sistema de monitoramento para o seu público-alvo, que são as grandes empresas, as prefeituras, não é? As corporações. E você é que treina. E como é que funciona isso, César? Isso é interessante. Isso faz parte do meu treinamento para palestrante. Por quê? Porque esta equipe é treinada para fazer uma palestra para apresentar um determinado produto. Entendi. Então, eu crio uma palestra para cada tipo de serviço ou produto. E a pessoa que vai oferecer, ela faz uma palestra rápida de 5, 6 minutos para oferecer aquele produto. Objetivamente? Objetivamente. Eu quero deixar aqui, Renato, se você permitir, porque é um livro, o meu mundo é o livro, né? É lógico. Eu vivo no meio do livro. Eu li esse livro, adorei. O Alexandre, ele é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito especial. Ele não sabia, Sérgio Redó, mas ao escrever este livro, ele tornou-se jornalista. Verdade. Porque este livro é uma narração jornalística dos de histórias reais, de 400 casos ocorridos durante a atuação da Polícia Militar. Então, eu quero te dar parabéns, quero recomendar a leitura deste livro do Alexandre Oliver Pompeu, tenho certeza que você vai gostar. E esses treinamentos para palestrante, Redó, eles têm eu diria uma qualidade, porque ele não serve só para você falar ao público no palco, ele serve também para você apresentar produtos. Entendi. Então você quer vender aqui, estou vendo aqui esta revista maravilhosa aqui, prefeitos e vice-prefeitos com essa capa fantástica aqui, uma revista que eu adoro. Então vamos supor, você quer fazer uma apresentação da revista para vender a revista. Então eu crio um roteiro para apresentar essa revista ou os produtos que sejam necessários. Já que você mostrou, vamos mostrar a última revista desse mês, que na capa, traz o Marcelo Crivella, dizendo que é proibido gastar, né? Na administração que ele pegou lá, o caos no Rio de Janeiro, olha lá. Novo prefeito decreta que é proibido gastar. O Marcelo Crivella na capa, da prefeito e vice. A Folha da Moca também nos deixou aqui esse jornal importante, ó, a Folha da Moca, também do nosso Humberto Aliperti, o ABCCom, não é? Que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Temos aqui também o nosso, não podemos esquecer do nosso. Nossa, é que esse daqui já é uma edição, nós vamos fazer uma edição mais atualizada, mas esse é o nosso sala de imprensa. Não é? Ainda na época da Copa. Redó, está entrando uma mensagenzinha aqui, deixa eu já responder para não passar. É o seguinte, por favor. Eu vou esclarecer. Estão perguntando aqui sobre oratória, deixa eu responder. Isso é importante. Olha, eu não faço curso de oratória neste treinamento. Certo. Os cursos de oratória para as pessoas que precisam, eu indico o mestre da oratória no Brasil, que é o professor Reinaldo Polito, tá bom? É muito fácil, polito.com.br. Ele é a referência em oratória. Comigo você vai ter só o treinamento para a sua formação no mercado de palestras. Olha que interessante, hein? Olha que interessante, muito interessante. Porque na verdade é o seguinte, veja, é unir o útil ao agradável. O Polito é o mestre dos mestres, como você falou. É premiado também no Brasil inteiro. Bom, ele deu aula, né, para grandes oradores, não é? E também... Não há quem não foi treinado em oratória pelo professor Reinaldo. Exato. Uma vez, doutor César, nós estávamos juntos, inclusive, estávamos na HSM. É verdade. E o presidente da HSM na época era o Carlos Alberto Júlio. Isso. E aí ele estava lançando o livro dele, e o livro é uma coordenação do professor Reinaldo Polito, a série Super Dicas, a série que mais vendeu livros no Brasil atualmente. E o Carlos Alberto Júlio perguntou se alguém ali tinha sido aluno do professor Reinaldo Polito. Só tinham 5.000 pessoas na plateia, mais que a metade levantou a mão. Porque eram grandes empresários, não há homens de liderança. Sido aluno em oratória do professor Reinaldo Polito. Verdade. E ele é um grande nome. Inclusive, quero aqui dar uma dica importante para vocês.
O César, você tem um livro que ele, não é, fez Olha, o prefácio. Boa lembra. Jornalista que não perde nada, por isso que ele é presidente da API. É uma das maiores homenagens que um autor pode receber. É um dia alguém, um outro escritor dedicar a ele um livro. Exatamente. Eu tive o privilégio de ter um livro dedicado a mim pelo meu mestre, professor Reinaldo Polito, uma homenagem inesquecível. Para mim, é a maior homenagem que um autor pode receber. E do Polito, né? Aproveito aqui para agradecê-lo. E você também fez um livro, não é isso? Chumbo trocado não dói. Não dói, não é isso? E tem o Milagre do Acaso, posteriormente eu vim dedicar a ele, mas ele fez primeiro, tá? Ele me antecipou. Eu só troquei chumbo com ele depois. Que lindo, que lindo. E eu penso que agora, dentro desse mercado que nós estamos vivendo aí, César, é uma boa oportunidade, né, em função dos valores que nós temos, não é? E, inclusive até 13 milhões e meio de desempregados, não é? Mais do que isso, Redó, não é mais que uma oportunidade, é uma chance de melhorar o mundo. Também, de melhorar, né, as pessoas através de experiências vividas, experiências adquiridas, porque coisas importantes para o desenvolvimento humano devem ser compartilhadas. Sim. Assim foi assim que as grandes religiões cresceram no planeta, sendo compartilhadas. Então, se você tem uma experiência bacana, se de repente você está no meio deste turbilhão que vem avalaçando a nossa nação com a sombra do desemprego, ser palestrante talvez seja aí o seu momento de empreender a si mesmo. Que é um momento importante. Mais que isso, você pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas. E é muito interessante, ao redor aqui, se você reparar as pessoas que têm sucesso, elas fizeram algo que transformou o mundo ou a vida de alguém. Você não tem sucesso se o que você faz não é transformador. Que maravilha. Eis aí, olha aqui, o Regis McKenna, que foi meu querido professor, mentor do Steve Jobs durante toda a vida do Steve Jobs. Ele praticamente ajudou o Vale do Silício a ser o que o Vale do Silício é. Da Califórnia. Da Califórnia. E quando ele veio ao Brasil, eu quero recordar a Regis, mas nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos. Até ficamos lá, conversamos um pouquinho lá com o Regis McKenna no camarim. Ele tem algumas coisas nas aulas que me atraem muito. E uma dessas coisas é isso, assim... cita algumas aí para nós. Todas as pessoas que construíram algo, elas ajudaram alguém. De alguma maneira, aquilo que a pessoa criou auxiliou alguém, está auxiliando o mundo a ser melhor. O Steve Jobs, que é o grande exemplo, veja só que mudança ele fez no universo. Como ele e outros empreendedores. Agora, você só consegue isso se você empreender a si mesmo. Entendi. Se você for uma pessoa que coloca em prática suas ideias, seus pensamentos... E lembrando o seguinte, tudo é muito rápido hoje. Então nós precisamos criar coisas para essa geração que está aqui. Essa geração de mudança, essa geração moderna. O que os jovens vão ler amanhã? O que as pessoas com mais idade farão amanhã? O Brasil está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais. Então o que nós vamos oferecer para este público que daqui a pouco terá 70, 75, 80, 85 anos? Pensar no desenvolvimento das pessoas é uma maneira de chegar ao sucesso. Isso é importante. Você falou uma coisa aqui que é altamente relevante, que é, na verdade, as pessoas fazerem algo que transforme a vida de outras pessoas. Esse é o mecanismo do sucesso. Você sabe que um dos fatores, vamos aqui ao seu programa aqui da Associação Paulista de Imprensa, o qual você apresenta com muita maestria. Uma das qualidades deste programa ter sucesso como tem, é justamente essa. É um programa transformador, é um programa de debate. O que ele faz? Ele abre a mente das pessoas, ele põe uma discussão, ele põe uma reflexão. É assim que as pessoas se transformam. Isso. E, Redó, ninguém muda ninguém por fora. Nós precisamos mudar as pessoas na consciência. Verdade. O ser humano primeiro muda na consciência, depois ele transfere isso para a vida externa dele. César, eu vou aproveitar o seu conhecimento, né, a sua expertise na área de recursos humanos, de valores humanos, né? Principalmente com todos esses livros todos que você tem transformado a vida de muitas pessoas. E eu já vi esses testemunhos na sua frente,
não é? Eu queria que você me falasse um pouco o que você acha sobre a questão da espiritualidade, né? É importante, porque hoje eu tenho visto que as pessoas andam tão, não é, desesperançosas, achando que tudo acabou, que está um problema terrível, porque é triste, né? Porque a pessoa quando perde o emprego, ela perde a dignidade, ela perde o rumo, ela perde valores, não é? São casamentos que são desfeitos, não é? São valores pessoais que são rompidos, porque aquela coisa, não, o fulano não, ele não é mais nada, ele não é mais diretor daquela empresa, ele já saiu, já está fora da empresa. Quer dizer, o quanto é importante a questão da espiritualidade e de essa pessoa voltar a ter autoestima e se reintegrar no processo da atividade profissional. Eu vou te dizer, Redol, o que é espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é você equilibrar a sua coluna de princípios e valores. Você tem que contar as suas dádivas. As pessoas passam por adversidades e não contam as suas dádivas. Elas esquecem as suas qualidades, esquecem os seus talentos, esquecem a sua força de vontade, a sua motivação, o seu instinto de liderança. O que são valores? São as coisas que você daria à sua vida. O que são princípios? É a maneira com a qual você irá viver para nunca ferir um dos seus valores. Pronto, viveu assim, Redó, você se tornou uma pessoa espiritualizada, mais até do que Dalai Lama, pode ter certeza. Quando alguém equilibra a sua coluna de valores com a coluna de princípios, você se torna mais próximo da sua alma. Que maravilha! E quem chega perto da sua própria alma já está mais perto de Deus. Então, primeiro, que eu acho que é um ponto fundamental, se conhecer, se autoconhecer. Você fala uma coisa, aliás, dessa primeira palestra que eu assisti do César, acho que foi no Clube Paulistano. Exatamente. Não Você tem uma memória maravilhosa. Então, eu me lembro, foi muito legal. Só famílias, criançada brincando. Foi muito legal, né? Na época, o nosso querido Ronaldo Gonçalves Cortes, seu sogro, pai da Thaís. Os maiores jornalistas que esse país já teve, que tem um nome gravado aqui com muita honra. Aqui, exato, no mural nosso da prédio Associação aqui, Paulista de no Imprensa. átrio de entrada, junto com Guilherme de Almeida, Casper Líbero, Assis Chateaubriand, César Romão Merecido. E tantos outros. Meu querido amigo, eu ia contar esse episódio, Volta, mas... me chama de novo. Exatamente. Até é bom para criar uma expectativa aí, mas No eu acho próximo que programa. a essência foi colocado aqui, não é? De que os valores são fundamentais para a gente vencer todos os obstáculos. E principalmente, quando você está perto de Deus, você está perto de tudo. Verdade. César Romão. Prazer estar com você. Uma honra muito grande. Mais você, sucesso ainda, viu? sem sombra de dúvida, é sempre um ensinamento aqui para todos nós. Sala de Imprensa é um programa que procura aproximar cada vez mais os nossos telespectadores com os nossos objetivos, com os nossos ideais, que é informar com qualidade, com ética e profissionalismo. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.